eu estava pensando, Deus me fez lembrar, podem sentar, me fez lembrar, há muitos anos atrás, no tempo ainda do Sérgio, da Sulacap, Deus me deu uma palavra sobre o tabernáculo, que na verdade nós membros da igreja, nós somos, não sei quem já teve a oportunidade de ler todo o texto do tabernáculo, com as cortinas à volta do tabernáculo, que todas eram cortinas soltas, tiras, não eram cortinas como a gente tem hoje, e que eram presas por um laço, por algo que as amarrava. E esse é o nosso papel na igreja. E a gente precisa se lembrar disso. Sei que precisamos ter cuidado, bem sei que ainda não estamos livres da pandemia, sei de tudo isso. Mas sei também que vamos ao mercado, que vamos à loja, que vamos pagar contas, que vamos resolver coisas, que vamos tocar a vida, que vamos trabalhar. Eu só fiquei sem trabalhar um mês, né? O mês de março. Todo o restante eu trabalhei. E se a gente pode, né? Me entendam, se a gente pode sair para fazer tudo isso, eu penso que a gente pode também estar presente na igreja, de máscara, com álcool, devidamente protegido, mas que nós precisamos ter em mente isso. Uma outra hora a gente vai conversar dessa história do tabernáculo, mas que a gente preso, alinhado, amarrado um no outro, a gente se alimenta, a gente se protege. Ontem nós tivemos reunião na Ilha do Governador, reunião de 144, estava num número ou outro, exceto Angra dos Reis, todas as igrejas representadas lá, e como foi bom, como me fortaleceu, né, estar com irmãos, com pessoas que eu não conseguia contato há muito tempo, só bem de longe, como me fez bem, como me fez lembrar do propósito, como me fez lembrar de coisas que Deus já falou para mim e para essas pessoas, coisas que a gente tem trocado e que a gente às vezes vai perdendo de vista, porque a gente tem se conformado com o que está posto para nós. Não estou incitando uma rebeldia à pandemia, muito embora não me falte vontade. Mas coloque sua máscara, pegue o seu sprayzinho de álcool, né? Se você esquecer a máscara, vai ter uma máscara aqui para suprir você, mas vem à igreja. Vem à igreja, que isso é proteção para a gente, amém? Nós temos conversado, acho que já é a terça-feira, se eu não me engano, sobre liberdade, sobre conquistar a liberdade, palavras que têm aí se completado uma na outra. Pastor Marcelo ministrou na terça, ministrou no domingo. No domingo de manhã, eu ouvi a ministração da Bispa Priscila, e ela usou um texto que me chamou muita atenção, que a gente quase não usa, um livro que a gente quase não lê, que é no livro de Cantares. E eu fiquei pensando, toda vez que a gente vai falar, a gente vai ler o texto, toda vez que a gente vai falar das raposinhas, a gente sempre fala, não, a gente tem que se ver livre dos pequenos pecados, das pequenas coisas, dos pequenos enganos, mas não é só isso. Não é só isso. Não é à toa que as raposinhas, elas iam nas flores. E eu preciso lembrar, preciso falar para você, compartilhar isso com você, que as nossas flores estão sendo atacadas com um propósito. Antes da gente ler Cantares, vamos ler Cantares primeiro. Abre, por favor, a tua Bíblia no livro de Cantares, no capítulo 2. O livro de Cantares é um dos livros, junto com Salmos, junto com Eclesiastes, um dos livros poéticos da palavra de Deus, e que a gente, às vezes, deixa de se dedicar, de ler, porque acha que é somente uma poesia que fala do relacionamento conjugal, do namoro, do romance, mas a palavra de Deus, ela se presta a todos os fins, em todos os momentos, todos os livros, sem exceção. Não deixe de ler Cantares porque é o poético, ou de ler Apocalipse porque fala do fim. Deus quer falar conosco na palavra e quer falar conosco em toda ela. No capítulo 2, no versículo 10, diz o seguinte: o meu amado falou e me disse, levante-se, minha querida, minha bela, e venha comigo. Veja, o inverno passou, acabaram-se as chuvas e já se foram. Aparecem flores na terra, e chegou o tempo de cantar. Já se ouve em nossa terra o arrulhar dos pombos. A figueira produz os primeiros frutos, as vinhas florescem e espalham seu perfume.
Levante-se, venha, minha querida, minha bela, venha comigo. Minha pomba que está nas fendas da rocha, nos esconderijos. Nas encostas dos montes, mostre-me o seu rosto. Deixe-me ouvir sua voz, pois a sua voz é suave e o seu rosto é lindo. Apanhem para nós as raposinhas que estragam as vinhas, pois as nossas vinhas estão floridas. Em Cantares até aí. Aqui, o amado fala para a noiva dele do tempo que chegou, do tempo que mudou. Já acabou o inverno, já acabou o tempo de chuva, já acabou a estação ruim, vai tudo começar a melhorar. Alguém se identifica? Eu me identifico. A gente precisa, a Bispa Núzia tem uma palavra muito, muito bacana sobre, não sei se a gente consegue acessar, mas sobre estações. Foi numa reunião de mulheres, e a gente precisa estar atento a isso. A estação que a gente vive hoje, no natural, é um inverno estranho. Né? O calor que fez ontem descaracteriza. É um inverno esquisito. Mas, no emocional e no espiritual, você precisa ter clareza de que estação você está vivendo. E eu, apesar do suor que é, para cada um de nós, olhar para o emocional, para mudar, e acompanhar essas mudanças, e desejar essas mudanças, não é fácil, mas é desejoso, é prazeroso, a gente precisa desejar isso, essa mudança de ciclo, essa mudança de estação. E aí ele vem falando para a noiva dele que o inverno passou, que está tudo bom, que tem árvore, que as vinhas estão em flores, que tem perfume, sente o aroma no ar. Né? Talvez complementasse aqui, veja a pequena nuvem no tamanho da mão de um homem, chuva vai chegar. E aí, de repente, a amada responde para ele. Ele estava falando da situação positiva, e ela vem, antes dela entrar na situação positiva, de entrar e concordar, olha, o tempo é outro, realmente vivemos uma estação diferenciada, ela fala assim, ó, apanhem para nós as raposinhas que estragam as vinhas, pois as nossas vinhas estão floridas. E aí eu ouvi a ministração da bispa no domingo, já ouvi outras palavras sobre a raposinha, a raposa, e fiquei pensando, o que acontece, por que as raposinhas só atacavam, como diz aqui no texto, o perigo, a preocupação da amada foi com as flores. Por que ela não preocupou com o resto da vinha? Por que ela não preocupou com tudo que podia acontecer? Eu penso, não fui pesquisar, mas eu penso que se tinha raposas lá, era por conta da região. Devia ser um animal característico da região, a raposa. E a raposa, em alguns desenhos, ela é representada como um animal inteligente, em outros filmes também, em outros como um animal muito malvado. Tudo que vem de Deus é bom, Deus não criou assim no original. Eu prefiro ficar para mim, apesar daqui estar num contexto complicado, se a gente não cuidar, eu prefiro eu ter as características positivas da raposa, que a gente precisa ter no momento em que a gente luta por libertação. A raposa é um animal muito sagaz, muito astuto, coloquialmente falando, não dá ponto sem nó. A raposa é esse bicho, é esse animal, sagaz. Não necessariamente traiçoeiro. Traiçoeiro é lenda, é sagaz, é inteligente, é esperto. Se vocês forem pesquisar, vocês vão ver isso. E aí, eu fiquei pensando, mas por que preocupou? Por que ela preocupou só com as flores? Por que não preocupou com a uva? Por que não preocupou com a vinha toda? E aí eu fui, olhar o que acontece. Fui na parte da botânica, na parte da biologia. E todo mundo sabe como é que se originam os frutos antes da gente comer? O que vem antes da maçã que a gente gosta? Toda árvore frutífera, antes de dar o fruto, ela dá flor. Antes de dar o fruto, vem sempre flor. Se eu ataco flor, eu não tenho fruto. E aí eu falei, brincadeira, um negócio desse. Às vezes a gente apaga da nossa mente alguns ataques que a gente julga bobo. Não tem nada demais. Foi só uma coisinha. Lá na frente eu conquisto de novo. Mas o inimigo das nossas almas, a maldade, o que a gente luta contra, você dá o nome que você quiser, tem interesse e astúcia, que não é necessariamente a raposa, para encurtar
O que o diabo quer na vida das pessoas, das famílias, é encurtar. A gente não escuta o bispo falar tantas vezes para nós, mais resultado com menos trabalho, menos suor, mas com mais resultado? Com ele também não é diferente. Senão a gente não viria e não veria o contexto que a gente vê. De morte, de desequilíbrio emocional, de tantas situações complicadas. Se eu ataco a flor, eu não deixo nem o fruto nascer. Porque a flor é que carrega a semente que vai dentro do fruto e que vai começar a brotar tudo de novo. E muitas vezes nós estamos preocupadas só com o fruto e a gente esquece de ver o que precede, ver o que vem antes e que está sendo atacado. Talvez a gente não dê importância a alguns ataques, quando a gente fala de libertação, quando a gente fala de conquistar a liberdade, porque parece coisa simples demais. Mas quem que vai querer mexer com essa área? Mas quem que vai querer se interessar por uma bobagem dessa? Quem não quer te ver crescer se interessa. E a gente morde a isca. Porque eu acredito que aqui, nesse contexto, com muitos agricultores, todo mundo protegia a vinha toda. Eu seria uma a fazer isso. Se eu visse lá a minha vinha carregadinha de uva, se ainda fosse como a gente tem hoje, essas uvas aí sem semente, todas muito doces, eu ia proteger as minhas uvas. Só que as uvas já são o resultado final. As uvas já está pronto lá para você degustar, você estica a mão, você pega. E o que vai se transformar depois? E as flores, que talvez sejam essas flores que vão gerar os frutos, aquele fruto que você mais anseia, que está colocando aqui toda semana. Quem garante que não foi atacado, a gente não tem o fruto hoje, porque não foi atacado na época, no momento que era flor? A gente precisa ter a astúcia da raposa, a astúcia que vem de Deus, a astúcia, a inteligência, a sabedoria que Deus reserva para a gente fugir desse contexto aí. Eu falei, meu Deus do céu, não vou ter fruto nenhum. Toda hora é um ataque na flor. Toda hora é uma bobagem para te tirar do foco. A todo momento. E a gente precisa reagir contra isso. A gente precisa reagir buscando a nossa libertação. Eu vou tapar todas as brechas, eu não vou mais errar nisso, eu não vou mais errar naquilo. Mas, às vezes, não se trata de erro. Não se trata de um pecado oculto ou exposto que você tenha. Às vezes se trata de uma conduta relacional, às vezes se trata das suas emoções, e seguimos desconsiderando aquelas flores, porque flor, o que faz a flor? A flor murcha, a gente colhe flor, sinceramente, eu não sou a mulher que gosta, sim, de flores. Não sou. Me julguem, não sou. Mas a gente cuida pouco quando se fala de flor. A gente não se preocupa tanto, a gente se preocupa com outras coisas e não lembra, muitas vezes, do que vai virar. A gente se conforma e está acostumado em ver as flores baixinhas de jardinzinho, mas lembra, toda a árvore, raríssimas exceções, toda a árvore dá flor, toda ela. Se toda a árvore dá flor, toda a árvore dá fruto. Será que você está florindo, está perto de florir e não está percebendo que as tuas flores estão sendo atacadas? A gente precisa ficar atento. As nossas flores estão sendo atacadas. Pastor Marcelo falou muito no domingo também do texto de Gálatas, que diz que foi para a liberdade que Jesus nos chamou, foi para a liberdade que Ele nos chamou e ponto, não tem meio termo. A gente anda escravo porque a gente aprendeu a ser escravo. A gente aprendeu que liberdade é processo, mas a gente não quer nunca começar processo, porque iniciar processo para buscar a liberdade não é fácil. E a liberdade envolve liberdade física, que você não vive mais a falta de liberdade física. O máximo que a gente experimentou de falta de liberdade física nesses dias foi o não sair de casa por poucos meses. A liberdade envolve a liberdade espiritual, que nós temos buscado, trabalhado, e a liberdade envolve liberdade emocional, que essa a gente deixa de lado, porque dá trabalho, porque eu já acostumei, que mal tem uma florzinha a mais, uma florzinha a menos. A gente coloca o foco no fruto, de que o fruto que a gente vai colher é necessariamente material, palpável, comível, né? Que é dinheiro, que é provisão. E Deus tem muitos frutos a derramar para nós, a colocar para nós
nesses dias, nesse ano, e a gente talvez esteja desprezando. Né? Continuam se multiplicando aí as falas de que não, o resultado agora é outro, não precisa mais se preocupar com o ano, não se precisa mais se preocupar com isso, com aquilo, o ano já acabou. Eu fui na rua ontem, passei numa loja no centro de Nova Iguaçu e tinha decoração de Natal. E eu falei, ué, setembro, mas já? Nem vai esperar outubro. Ainda brinquei com o pastor Luiz quando eu cheguei em casa, nem tem mais Líder Magazine, já é Natal, já está tudo. Já está. O pessoal desprezou todas as outras coisas que podem acontecer daqui para o final do ano e já cortou para o Natal, porque é o que vai se focar para vender. E não é nenhuma, nem não. As lojas que vendem à distância, material para confeitaria, já está tudo voltado para o Natal. Tudo, ou seja, já acabou. A gente tem, se eu não me engano, 100 ou quase 100 dias para viver esse ano. 100 dias, mais ou menos, 100 e pouquinho ou um pouquinho menos, para viver esse ano. Eu me recuso a declarar que o ano já acabou. Porque Deus tem falado e movimentado tanta coisa em mim, para mim, das coisas que eu não queria ver, das coisas emocionais. Se você ousar perguntar, Deus, aonde que falta em minha liberdade? Ele vai falar, mas você precisa ousar perguntar. Abre a tua Bíblia, por favor, no livro de João. Vamos ver essa conversa de liberdade com Jesus. João 8. Disse João 8 no capítulo 31. Versículo 31, perdão. João 8, 31. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Como sempre, Jesus na roda lá, falando sobre muitas coisas, entre elas a liberdade. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. E eles lhe responderam, porque Jesus estava falando para muita gente que se achava muito inteligente, com todos os problemas e questões resolvidos: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, mas vocês precisam realmente se reconhecer livres. Nessa Bíblia que eu estou lendo, ela vem falando o mesmo texto nos vários olhares dos apóstolos. É a Bíblia na ordem cronológica. E aí, no outro texto, diz o seguinte: mas vocês estão procurando matar-me, sendo que eu lhes falei a verdade que ouvi de Deus. Abraão não agiu assim. Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. Protestaram eles: nós não somos filhos ilegítimos. O único pai que temos é Deus. E talvez, quando a gente fala, mas vai falar de novo, campanha de liberdade, de novo de quebra de maldição, de novo de libertação, talvez a gente em algum momento ou outro bata no peito: não, mas eu sou filho de Abraão. Abraão não se meteu com nada que era escravidão. Abraão nasceu livre, fez o legado dele todo em liberdade. A única escorregadela de Abraão com relação à escravidão foi porque ele se deu lá para fazer um filho com a escrava, com a serva. E teve um filho que era meio termo, nem livre, nem escravo. E foi só assim, mas Abraão era livre. Talvez a gente bata no peito: não, mas eu sou livre. Quantas campanhas, quantos estudos, quantas quebras de maldição, quantas coisas eu já resolvi, eu sou livre. Você faz todas as suas escolhas? Não estou falando do natural. A gente vive no natural. Deus disse, a Bíblia fala que a gente tem que respeitar as autoridades. A gente tem que respeitar, a lei. A gente está aí para respeitar a lei que for colocada para nós. Mas você faz todas as suas escolhas? Eu não estou falando das escolhas que se justifica. Mas eu não posso comprar isso porque eu não tenho dinheiro, eu não posso viajar para ali. Não estou falando dessas. Essa a gente vai trabalhar em nome de Jesus e vai conquistar.
Mas as outras escolhas, o que depende e o que é livre para você escolher, você faz todas as suas escolhas, você escolhe tudo. A gente não escolhe mais tudo. Algumas coisas a gente escolhe e escolhe mal, eu não vou nem entrar nesse contexto. E outras coisas que a gente pode escolher a liberdade, o propósito, frutificar, a gente não escolhe. E a gente não escolhe porque a gente vive preso do lado de dentro. Mais preso do lado de dentro do que preso do lado de fora. Que é a pior coisa que tem. A pior coisa que tem. Né? O preso que cumpriu pena, a gente não vai entrar nos detalhes da lei, se ressocializa, a gente não vai entrar nisso. Mas nunca mais ele esquece que ele foi preso. Nunca mais, se não for um trabalho muito bem feito, ele não se livra do estigma da marca de prisioneiro. E algumas escolhas ele não pode fazer. Está lá no documento dele que ele é livre, está lá escrito nada consta, está lá escrito que ele já pagou a dívida que ele tinha com a sociedade, mas algumas escolhas ele não vai fazer. Alguns lugares ele não vai entrar porque ele tem medo de ser maltratado. Algumas coisas ele não vai buscar porque tem medo de como vão olhá-lo, de como vão reagir. É dessas escolhas que eu estou falando. Algumas escolhas de sucesso até que a gente não faz porque a gente não se vê livre. Eu tenho levado muitos sustos. Na semana passada, na outra, eu levei uns sustos tão grandes, de ver que eu ainda era prisioneira em tantas coisas que eu achava que já estava resolvido. Mas como assim? Você não fez terapia não sei quanto tempo? Você não está fazendo curso? Você já não fez quantas quebras de maldição? Você já não é pastora, não isso, nem aquilo? E eu falei, meu Deus, como eu sou escrava em coisas desse tamanho. Como eu sou escrava, como eu estou deixando me roubarem as flores. Um fruto que já estava ali pronto para eu pegar do pé e comer. E aí eu fiquei morrendo de medo. E aí eu sou livre. Sou crente, eu sou livre. A gente tem vivido uma vida de escravidão no meio da liberdade e não tem percebido. E isso é muito, muito ruim. Foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Para a liberdade total e irrestrita. Total. A gente culpa aqui, culpa ali. Eu quero ter a liberdade de fazer muitas coisas, de frutificar em muitas coisas, de colher e de viver muitas coisas enquanto eu caminho nessa terra. Eu não quero viver uma vida presa. Eu não quero, quando chegar lá no tempo que eu não aguentar mais nada, porque vai chegar esse tempo, a gente envelhece. Eu queria isso, eu queria aquilo, eu queria ter feito isso, queria ter feito aquilo outro. A gente precisa atentar os nossos olhares para o que Deus tem falado, né? Eu tenho atentado, estou compartilhando com você o que eu tenho vivido, o que Deus falou para mim. Está escrava, está presa nisso, que achava pequeno, que achava que era livre, que achava que estava resolvido e não está. E todo dia eu tenho me enchido de coragem. Fácil não é, irmãos, não é. Respirado, me enchido de coragem. Tá bom, Deus, fala aí. No que hoje eu preciso ouvir que eu ainda estou escrava? E a gente não percebe, vai se sabotando, né? As nossas emoções mal resolvidas vêm comendo o mingau pelas beiradas, sem a gente perceber. Quando a gente dá conta, foram as flores embora. Se foram as flores embora, não tem fruto. Aí a gente chora. E não foi para isso que Deus nos chamou. Não foi para chorar a falta do fruto. A gente esquece, ou então a gente acha, diante de uma árvore, eu que sou bem pequena, né? Bem baixinha, se me colocar diante de uma árvore frutífera, eu vou pegar onde minha mão alcança. Raramente você vai me ver subindo numa árvore, ou botando uma escada, ou eu me esticando toda, fazendo um esforço para poder pegar o que está lá em cima. Posso estar enganada, mas quais são os frutos mais protegidos e talvez os mais saborosos? Os que estão na parte de cima. Os que estão lá onde o nosso braço, sem esforço, não alcança. O que está na parte de baixo, onde a minha mão alcança, é menos protegido por folha, passarinho já bicou. Você já se colocou lá embaixo de um pé de acerola? Eu gosto muito de acerola. Você vê isso claramente. Tem muita acerola no chão, picada. Muita acerola na parte de baixo, picada, pequena. Na parte de cima, onde não alcança e onde tem impedimento, porque a árvore de acerola tem muito espinho, umas coisas que pinica. Tá lá, os frutos mais bonitos. E esses a gente não pega.
E esses a gente não vai. E a gente precisa sair desse contexto. De deixar, leva minhas flores, não tem problema. Às vezes a gente acha que a flor está na frente, ninguém vai ligar, deixa o resto protegido. Leva minhas flores, não tem problema. Ou então me dá só o fruto da parte de baixo, que eu também não me incomodo. Vai me demandar, tem me demandado um esforço. Vai te demandar um esforço. Mas se estica para pegar os melhores frutos. Se estica para proteger as suas flores. As raposinhas, as flores da vinha, a vinha, né, a parreira, é uma árvore muito baixinha. O pé de uva, o cacho, ele vem assim até embaixo, pesadinho. As flores também. As raízes também são raízes que nem sempre estão enterradas. Aí a raposinha vem, come as flores, come as raízes. Você vai ter fruto quando? Não vai ter fruto. E eu já tenho, não que eu seja muito idosa, mas são muitos cabelos brancos, eu já tenho 53 anos. Eu não sei quantos anos mais eu vou viver. Deixa eu terminar de falar, nem deixou aí, não deixou nem eu molhar o bico. Eu ia falar justamente isso, que as minhas avós, principalmente a minha avó paterna, ela não morreu cedo. Ela foi para 80 e pouco. Meus pais estão lá com quase 80 e ninguém diz que eles têm quase 80. Né? É essa herança aí. Serjão está aí para mostrar isso para a gente. Ele é muito novo. Gente, eu conheço o diácono Sérgio já há muitos anos. Ele é muito novo. A gente precisa ter um outro olhar para a terceira idade e para o que a gente chama de velhice. Um outro olhar. E eu quero viver até os meus 80 e muita coisa. E eu falei para Deus, Deus, eu já vivi 30 e poucos anos no Evangelho. Desde que eu te conheci. Provavelmente eu vou viver mais outros 30 e tantos. E eu quero viver esses 30 e poucos que eu vou ter pela frente diferente. Vai me chamar de raposinha agora? Eu preciso viver esses 30 e tantos anos diferente. Eu tenho muito pessoal. O pessoal não fala. O meu pai é militar, diácono Sérgio também, eles têm muitas expressões. Muita lenha para queimar. Eu tenho muita lenha para queimar. Muita flor para colher, para proteger, fruto para colher. E você precisa desejar ter muita lenha para queimar. A gente já anda enterrando o propósito, enterrando aí o que Deus reservou para a gente, achando que já é o fim, quando o que você precisa fazer é ter coragem para se perguntar. Vai doer, já te falo logo, vai doer. Por onde é que eu começo? O que eu tenho que reorganizar? O que eu tenho que arrumar? Respira e se encha de coragem, seja livre. Se a gente não se tornar livre dessa forma, a gente não vai ajudar ninguém a ser livre. E tem uma multidão precisando de libertação. Tem pessoas, tem situações que só vão mudar se nós, pela igreja, pelo evangelho, eu não tenho dúvida. Não tem programa social, não tem presidente bom, não tem governador bom, não tem. Algumas coisas só vão mudar pela interferência da igreja. E se a igreja não tiver ninguém, quem é que vai interferir? É com a gente mesmo. Foi para a liberdade que Cristo nos chamou. E para essa liberdade que Cristo nos chamou. A gente protege as nossas flores e as flores do outro. A gente protege os nossos frutos e os frutos do outro. Quanto mais você protege os frutos do outro, quanto mais você movimenta o outro para ser livre junto com você, mais liberdade você experimenta. Né? E eu quero te convidar para fazer esse movimento de olhar, se encher de ousadia e perguntar, tá bom, Deus, por onde é que eu começo? De novo, nessa história de liberdade. O que falta eu olhar? O que falta eu fazer? Não dê por vencida ou por concluída a batalha. Né? A gente precisa realmente, nesses dias, principalmente, se levantar, se erguer, cuidar da nossa vinha, cuidar das nossas flores, para que a gente possa também cuidar das flores do outro. Amém? Fique de pé.